E nesse vídeo vamos resolver uma questão bem interessante de geometria plana aplicada no concurso da Eletrobras em 2022 pela Banca César Gran-Rio. Então, se você vai fazer concurso que faz essa Banca César Gran-Rio e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para valorizar o trabalho do professor, deixa aí nos comentários: professor, estou aprendendo matemática resolvendo questões, que isso me ajuda a produzir novos vídeos, beleza? Então, essa questão é uma questão de geometria. Ela basicamente tem um círculo inscrito em um triângulo equilátero e ele pergunta ali a área, né, sombreada, ou seja, a área, né, do triângulo retirando a área do círculo. Então, basicamente aqui nesse vídeo eu vou mostrar, né, de uma forma mais rápida, em que você precisa memorizar determinados conceitos. Então, lembrando, eu considero que para você aprender matemática, você também precisa memorizar algumas coisas e assim você vai conseguir, né, resolver questões mais rápidas. A questão diz o seguinte, ó: a figura mostra o círculo inscrito em um triângulo equilátero ABC. Se ele é um triângulo equilátero, ó, primeiro conceito, triângulo, certo? Eu vou abreviar aqui, equilátero. É um triângulo com todos os três lados iguais, certo? Três lados iguais, certo? Primeiro conceito que você precisa memorizar é esse, saber desse, ou seja, cada lado desse triângulo é igual ao outro, tá? Sabe-se que a área desse círculo mede 3π metros quadrados. Vamos lembrar o que é a área do círculo, tá? Então, a área de um círculo, ela pode ser calculada multiplicando o π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, é a área do círculo. A pergunta é: quanto que mede a área do triângulo que é externa ao círculo? Que é externa ao círculo, ele quer essa área sombreada, tá? Então, ele quer essa área pintada aqui de cinza, tá? Como é que a gente vai descobrir isso? Bom, a gente pode descobrir, né, essa área cinza pegando a área do triângulo e retirando a área do círculo. Ou seja, eu tenho a área total do triângulo, retiro a área do círculo, vai ficar essa área cinza, tá? Então, qual o primeiro passo? Bom, sabemos que a área do círculo a gente já tem, né? Que ele forneceu lá, é 3π menos 3π. Precisamos da área do triângulo. Como esse triângulo é equilátero, tá? Então, a área de um triângulo equilátero, ó, a área de eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, já que já está junto aqui triângulo equilátero. Eu vou botar assim, ó, área. A área de um triângulo equilátero, ele é o lado ao quadrado, raiz de 3, e a gente divide isso aqui por 4. Então, essa é a formulazinha para calcular a área de um triângulo específico. Que triângulo é esse? Triângulo equilátero, tá? Então, precisamos calcular o lado desse triângulo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a gente identificar esse raio desse círculo, ó. Essa medida aqui é o raio. Lembrando que quando um círculo ele é inscrito em um triângulo equilátero, seu raio, tá? Eu vou botar assim, ó, o raio, ele é igual a 1/3 da altura do triângulo equilátero, tá? Então, vamos calcular a altura do triângulo equilátero e a partir da altura a gente vai encontrar o lado, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer agora? Vamos encontrar o raio desse triângulo. Então, aliás, o raio do círculo, tá? Então, como o círculo ele forneceu sua área, e a área é π vezes o raio ao quadrado, então a gente iguala isso a 3π. Veja que a gente tem π de um lado e π de outro. Se a gente passar π dividindo, a gente vai dividir π com π, vai sobrar que o raio ao quadrado é igual a 3. Como de um lado é o quadrado e o outro tem um número, você pega esse quadrado e passa em forma de raiz para o outro lado. Então, o raio vai ficar igual a raiz quadrada de 3. Como a gente tem aqui o valor do raio, podemos encontrar aqui o valor da altura do triângulo, tá? Então, veja, a gente pode inverter essa forma, ou seja, ou fazer meio pelos extremos nela, ou seja, a gente coloca 1 aqui embaixo, faz 3 vezes o raio, e 1 vezes h. 1 vezes h dá h, vezes 1 dá h, que é a altura, vezes 3 vezes o raio, beleza? A gente tem o raio, que vale raiz de 3, então a altura é 3 vezes o raio. Quanto que vale o raio? Raiz de 3. Tá? Então, temos aí o valor da altura, nos resta agora encontrar o valor da altura.
mais um conceito. Então, a gente utilizou aqui esse conceito, utilizou aqui essa propriedade, utilizou, né, a propriedade triângulo equilátero e vamos utilizar essa propriedade aqui também, tá? Essa é a quarta propriedade que a gente está utilizando. Vamos utilizar outra propriedade. Propriedade é essa. É que a altura de um triângulo equilátero ele é o lado do triângulo, né? Raiz de 3 dividido tá, por 2. Como a gente tem aqui agora o valor da altura do triângulo, você iguala isso daqui à altura do triângulo, que é 3 raiz de 3. Perceba que a gente tem raiz de 3 de um lado, raiz de 3 do outro, que vai eliminar. Como a gente quer aqui o lado, então o lado vai ser igual a 2 vezes 3. Como 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, foi 2 vezes 3. Daqui a gente conclui que o lado é igual, né, a 2 vezes 3, que é 6. Vamos agora calcular, né, a área do triângulo equilátero, já que o lado mede 6, tá? Então, a área do triângulo vai ser o quê? O lado, né, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo é o quê? 6 ao quadrado dá 36, raiz de 3 dividido por 4. Como 36 pode ser dividido por 4, a gente divide. Então, a área do triângulo vai ser o quê? 36 dividido por 4 dá 9, sobra raiz de 3 vezes raiz de 3. Por que eu coloquei esse pontinho aqui? Esse pontinho significa multiplicação. Tanto faz você colocar ele como não colocar. Você pode também escrever assim, ó, área do triângulo 9 raiz de 3, sem nenhum problema, tá? Então, como a gente tem que a área é 9 raiz de 3, então a área, né, vou botar assim, área sobrenhada, um Szinho, vai ser igual a 9 raiz de 3, tá? Como a solução aqui na letra A está dessa forma, então a gente já marca ela, 9 raiz de 3 menos 3 raiz de 3. Letra A, nossa solução. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.